Agora sim, muito bem trajado com essa camisa pesada do meu tricolor paulista. Hoje eu vou contar a história de um goleiro que foi revolucionário no futebol brasileiro. Se fosse hoje, era goleiro de time de grandes potências da Europa. Se você acha o Alisson um baita goleiro, esse que eu vou falar, ó, muito melhor do que o Alisson, do que o Ederson, do que o Bento e do que o Hugo Souza juntos, que são os goleiros selecionáveis para a seleção brasileira hoje. Esse cara foi uma fera, dono de uma técnica fora do comum. E vocês e eu vamos desenrolar a história dele hoje. E você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo ao canal Fenecias. Roda a vinheta e no próximo bloco, bora viajar pela história do tricolor paulista. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo futebol de São Paulo, com itinerário final lá no Morumbis, para contar a história do ex-goleiro Valdir Pérez, nascido em Garça, interior de São Paulo, no dia 2/1 de 1951. Essa fera começou sua carreira lá na base do Garça e ainda na base foi para a Ponte Preta de Campinas, da qual se profissionalizou e foi muito bem com a camisa pesada da macaca. E o meu tricolor paulista, que não é bobo nem nada, contratou o Valdir Pérez. O Valdir Pérez é considerado o terceiro melhor goleiro da história do São Paulo, só atrás de Zete e Rogério Ceni. Mais de 600 jogos, multicampeão e fez grandes defesas que ficaram na memória do torcedor são paulino. Quem não lembra daquela cobrança de falta que o Baroninho bateu e ele, ó, encaixou os Nutelada de hoje, esses goleiros de hoje, e espalmar essa bola. Ele encaixou, levantou como se nada tivesse acontecido. Brilhou com a camisa do meu tricolor paulista. E após sair de São Paulo, colecionou muitas camisas e muitas histórias para contar. Passou pelo América do Rio de Janeiro, foi muito bem com a camisa do Guarani de Campinas, passou pelo Corinthians, ainda onde foi campeão paulista, passou também pela Portuguesa, pelo Santa Cruz, até encerrar a sua carreira na Ponte Preta de Campinas. Só que a história do Valdir Pérez ainda tem muita coisa para falar dessa fera. Só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens do Valdir Pérez e no próximo bloco a sua trajetória na seleção brasileira. Estamos de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Valdir Pérez, só que agora na seleção brasileira. Pois é, o Valdir Pérez fez 30 jogos com a camisa pesada da seleção brasileira e disputou uma Copa América e 3 Copas do Mundo. Reserva em 74 e 78 e titular na campanha de 1982, onde o Valdir Pérez infelizmente não chegou na sua melhor forma. O Valdir Pérez infelizmente ele teve um futebol na Copa de 82 abaixo do seu nível. Ele falhou no gol contra a União Soviética na estreia que o Brasil ganhou por 2-1. Enquanto Dassaev fez até defesas para lá de impossíveis, infelizmente o Valdir Pérez não foi bem nessa partida. Mas ele foi mantido no gol da seleção brasileira até a eliminação contra a Itália. Mas nada disso tira os méritos do Valdir Pérez, que foi um dos melhores goleiros não só do tricolor paulista, mas também que a seleção brasileira já teve. Porque o Valdir Pérez era um goleiro cheio de qualidades. O Valdir Pérez era ágil debaixo das traves, um goleiro com muita técnica, muita precisão, excelente posicionamento, liderança. E ele tinha uma coisa que acho que nenhum goleiro tem hoje. Era um goleiro especialista em defender faltas, isso mesmo. Ele defendeu muita falta do Nelinho, do Baroninho e tantas outras feras. Isso aí era uma das qualidades que o Valdir Pérez tinha e os goleiros de hoje quase nenhum tem. Só que você acha que a história do Valdir Pérez é só isso? Ainda tem muita coisa para falar do Valdir Pérez. Vou fazer só mais uma pequena pausa, deixar mais algumas imagens do Valdir Pérez e depois o que ele fez depois que pendurou as chuteiras.
Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Valdir Pérez, que assim que pendurou as luvas e as chuteiras, ele tentou uma carreira de treinador, passou por várias equipes do Brasil e do interior de São Paulo, mas não teve o mesmo sucesso que teve como goleiro. E infelizmente o Valdir Pérez nos deixou no dia 23/7/2017, vítima de um infarto fulminante. Após o falecimento de Valdir Pérez, vários clubes como o São Paulo Futebol Clube fizeram várias homenagens a essa lenda chamada Valdir Pérez, que após o seu falecimento também foi lançada a sua biografia, que eu fiquei muito interessado em adquirir. Não tá cara, quem sabe aí mais para frente eu já adquiro esse livro e conto a história desse livro aqui no canal. Porque Valdir Pérez foi um dos grandes goleiros, não só da história do São Paulo, mas do planeta futebol. Se fosse hoje, era goleiro de Bayern de Munique, era goleiro de Real Madrid, era goleiro de Inter de Milão, era goleiro de Milan. E é que nem eu falei, o Valdir Pérez é muito melhor que os 4 goleiros da atual seleção brasileira. Você que lembra do Valdir Pérez, o que você achava dele jogando? Eu peguei a carreira dele, achava ele um baita de um goleiro, mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.